Olá, acadêmicos! Preparados? Os gêneros textuais que vamos conhecer hoje são o resumo e a síntese. Se tiver dúvida entre um e outro, hoje teremos a oportunidade de esclarecer. Vamos lá? Mas primeiro eu quero que vocês pensem sobre as seguintes questões. Qual o objetivo da leitura? O que fazer com as informações que adquirimos durante a leitura? Bem, essas perguntas podem ser respondidas facilmente. Quando lemos, por exemplo, uma obra literária apenas por prazer, nós a memorizamos por certo tempo, para na sequência pensar sobre elas, lembrando da história de uma forma geral, memorizando os fatos mais importantes e podemos até recontá-la para alguém. Esse tipo de exercício dá nome ao gênero textual que veremos na sequência, a síntese. Para Pareja, síntese é reconstruir o texto decomposto anteriormente, destacando as ideias essenciais, não nos importando com a sequência oferecida pelo autor do texto. São objetivos da síntese: auxiliar na organização e memorização dos conteúdos do texto, garantir uma melhor compreensão do texto lido, deixar registros que podem ser usados posteriormente pelo leitor. É comum o uso da síntese quando queremos conhecer um livro, filme ou mesmo uma história narrada de forma oral. Veremos agora o resumo e no que ele se difere da síntese. Segundo Pareja, o resumo é um tipo de texto que consiste na redução fiel de outro texto, mantendo suas ideias mais importantes sem repetir os comentários, julgamentos e exemplos. A principal característica do resumo é não permitir o uso de novas ideias e avaliações a respeito do tema que está sendo lido. O resumo é muitas vezes usado como sinônimo de outros gêneros textuais, como o esquema, a resenha e o fichamento. Porém, cada qual tem suas características próprias. Mas de que forma podemos fazer um bom resumo? Vamos ver alguns passos? O primeiro passo é realizar uma leitura atenta do texto. Nesse momento, pode-se apontar o assunto principal de cada parágrafo ou apenas escrever palavras-chave. Depois, é necessário procurar em dicionários ou outras fontes palavras que não têm o seu sentido claro, mesmo no contexto da leitura. Em seguida, reler o texto, identificando e sublinhando ideias principais. Por último, se faz a reconstrução do texto, apenas adaptando as ideias sublinhadas de forma que tenham coesão, mas sem alterar-lhes o sentido. É importante ressaltar que, utilizando essa técnica, iremos construir um novo texto e não efetuar a cópia de pedaços do texto original. O resumo é um texto com começo, meio e fim, que transmite as ideias principais do texto lido. Caso se queira utilizar de alguma parte do texto original, é dever do escritor citar a fonte de forma correta, de acordo com as normas que está seguindo. No slide a seguir, observe o exemplo de como sublinhar um texto. 4 funções básicas têm sido convencionalmente atribuídas aos meios de comunicação de massa: informar, divertir, persuadir e ensinar. A primeira diz respeito à difusão de notícias, relatos, comentários, etc., sobre a realidade, acompanhada ou não de interpretações ou explicações. A segunda função atende à procura da distração, de evasão, de divertimento por parte do público. Uma terceira função é persuadir o indivíduo, convencê-lo a adquirir certo produto, a votar em certo candidato, a se comportar de acordo com os desejos do anunciante. A quarta função, ensinar, é realizada de modo direto ou indireto, intencional ou não, por meio de material que contribui para a formação do indivíduo ou para ampliar seu acervo de conhecimentos, planos, destrezas, entre outros. Depois de feito o resumo, você pode ainda elaborar um esquema com as principais palavras ou ações que são fundamentais para passar as informações que estão no texto. Veja o exemplo no slide. 4 funções básicas dos meios de comunicação de massa. 1. Informar, transmitir a realidade. 2. Divertir, diverte o público. 3. Persuadir, convencer o receptor a se comportar conforme os desejos do locutor. E 4, ensinar, forma o indivíduo. Espero que tenham gostado da nossa aula. Até breve!